Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, nós veremos o texto de Salmos, capítulo 80, versos de 1 a 7, onde o salmista diz: Senhor, restaura-nos, restaura-nos. O texto diz assim: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins. Manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentastes com pão de lágrimas e os fizestes beber copos de lágrima. Fizestes de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Esse texto está dividido em duas orações. Os versos de 1 a 3, nós temos uma oração para Deus se levantar, ir de novo adiante do seu povo, com todo o poder como fez no passado. Quando o povo hebreu saiu do Egito, eles não venceram os egípcios. Eles não tinham força, eles não tinham poderio militar, eles não tinham armas, nada disso. A libertação foi dada pelo Senhor. E isso eles sempre tinham em mente. Israel é o povo que Deus selecionou, é o povo que Deus escolheu, é o povo que Deus formou. Quando Deus forma a nação de Israel, começa com um casal, Abraão e Sara. E o que é pior, Sara era estéril e o filho da promessa, Isaque, só vem quando Abraão já era um homem totalmente velho e impotente. Mas Deus prova o seu poder e ali começa essa nação. Então, todas as vitórias militares do povo hebreu não foram pelo poder deles, mas sim pela ação poderosa do Senhor. E o salmista, ele começa dizendo: escuta-nos, pastor de Israel. Ele chama Deus de pastor, e o pastor é aquele que conduz o seu povo aos pastos, conduz o seu povo às águas, que conduz o seu povo de volta ao redil. Deus é o pastor do seu povo. E na sua oração, ele ainda diz, ele faz um pedido para que Deus manifeste o seu esplendor. O esplendor de Deus significa paz para o seu povo. É esse esplendor que nós precisamos. Quando Deus mostra o seu esplendor, há paz entre o seu povo. O que precisamos é de estar diante da presença do Senhor. Estar no Senhor é ter a salvação. A salvação é para todos, mas João diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A salvação é uma propriedade exclusiva de Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, e é ele quem abre essa salvação a todos aqueles que o recebem. Nos versos 5 e 6, o povo, a segunda oração, o povo que estava passando por grandes dificuldades, é uma oração de clamor, é uma oração de lamento. E é interessante que no verso 4, o salmista diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? É interessante que o povo hebreu era muito parecido conosco, eram muito parecidos com aquilo que nós somos. Ou seja, eles se afastavam de Deus e diziam: Deus, o Senhor fugiu de nós. Não, Deus não foge. Eu tenho uma imaginação, eu acredito que a nossa relação com Deus é muito parecido com a órbita dos planetas ao redor do Sol. Por exemplo, a Terra ao redor do Sol tem uma época do ano em que ela está mais próxima do Sol. Esse período nós chamamos de periélio. E tem uma época em que ela está mais afastada do Sol, afélio. E nós também somos assim. Tem épocas em que nós nos aproximamos de Deus. Nós temos prazer em estar com Deus, temos alegria em estar com Deus e somos agraciados pela presença de Deus. Mas outras épocas
os problemas da vida, as dificuldades da vida, muitas vezes nosso próprio coração, às vezes até mesmo o pecado, nos afastam de Deus. E aí nós começamos a dizer, oh Deus, por que o Senhor se afastou de nós? Não, não foi Deus que se afastou de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. E o salmista diz ainda, no verso 5, tu o alimentastes com pão de lágrimas e o fizestes beber copos de lágrimas. Eu estava pensando numa expressão brasileira que nós pudéssemos dizer. Eles estão dizendo, Senhor, o Senhor nos fez comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Isso é uma expressão que a gente tem quando a situação está muito difícil. E o povo sentia que eles estavam passando por essa dificuldade e eles não bebiam águas saudáveis, mas eles estavam bebendo as próprias lágrimas. Por isso, o salmista termina dizendo, restaura-nos, Deus dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejamos salvos. O povo de Deus é restaurado com a vinda do Messias. A chegada da salvação reside no Messias. Fique em paz, tenha um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, temos o nosso culto no YouTube, PIC Taguatinga, e este será um culto especial. Estaremos celebrando o nascimento de Jesus. Até lá, fique em paz. Volto na segunda-feira, se Deus quiser.